Olá, meus consagrados, tudo bom? E vamos para mais um videozinho nesse canal. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na descrição e aparecendo na tela. E hoje teremos uma aulinha sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Dado o triângulo retângulo ABC com ângulo reto em A, a gente tem dois ângulos, beta e φ. E vamos identificar agora os lados. A gente sempre vai identificar um triângulo pelas letras maiúsculas, os vértices do triângulo, e os lados por letras minúsculas, sempre o oposto. O oposto ao lado A vai ser o lado Azinho. O oposto ao lado B vai ser o lado Bzinho. E o oposto ao vértice C vai ser o lado Czinho. Aí vamos agora. BC. BC é o nosso triângulo retângulo, é quem é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa do nosso ângulo. Do nosso triângulo. Hipotenusa. O nosso BA, ele é o cateto adjacente. Cateto adjacente a beta. E cateto, ó, ele está oposto ao ângulo φ. Cateto oposto a φ. Já o nosso AC, ele vai ser o quê? O cateto adjacente a quem? Nosso AC é adjacente a φ. E cateto oposto a beta. Correto? Agora vamos para as definições de seno, cosseno e tangente. O seno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Temos então seno de beta. O seno de beta, quem é o cateto oposto a beta? O cateto oposto a beta é o Czinho, que é o AC. É o AC. E a hipotenusa, a gente já viu que é o BC. É o AC sobre o BC. Mas quem é AC? Não é Bzinho? E BC não é A? Então, isso aqui é o seno de beta. Seno de φ é o cateto oposto a φ, que vai ser o BA. E a hipotenusa é BC. Então, a gente tem que o seno de φ vai ser C sobre A. Correto? Agora, vamos para a definição de cosseno. Cosseno de um ângulo é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Temos, então, o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta, que é BA, sobre a hipotenusa, que é BC. BA é Czinho sobre e BC é A. Então, cosseno de beta é C sobre A. Cosseno de φ é o cateto adjacente a φ, que é AC sobre BC. AC é Bzinho sobre Azinho. Então, cosseno de φ é Bzinho sobre A. Agora, vamos para a definição de tangente. Tangente de um ângulo é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo. Temos, então, tangente de beta vai ser cateto oposto a beta. Cateto oposto a beta é AC sobre cateto adjacente a beta, que é BA. AC é Bzinho, BA é Czinho. Então, a tangente de beta é Bzinho sobre C. A tangente de φ é o cateto oposto a φ, que é BA, sobre cateto adjacente a φ, que é AC. Então, a gente tem BA, Czinho sobre Bzinho. Tangente de φ é Czinho sobre Bzinho. A gente também nota que a tangente de qualquer ângulo, tangente de θ, vai ser igual a seno de θ sobre cosseno de θ. Vou mostrar isso para vocês. Seno de θ não é cateto oposto a θ sobre hipotenusa? Cateto oposto sobre hipotenusa. E o cosseno, né, cateto
adjacente sobre hipotenusa, a gente tem divisão de duas frações, né? Divisão de duas frações. Então, a gente vai conservar a primeira, cosseno, cateto oposto sobre hipotenusa, vezes o inverso do segundo, hipotenusa vezes cateto adjacente. A gente cancela hipotenusa com hipotenusa e vamos ficar com cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente vai para uma tabela de valores importantes, que são os ângulos mais usados e caíram em questões, que é 30, 45, 60. Quando não for um desses ângulos, sempre vai aparecer o valorzinho, eles sempre vão dar o valor na questão. Vamos lá, a gente tem essa tabela, eu vou ensinar para vocês como aprender elas rapidinho. Para seno e cosseno, esquece a tangente por enquanto. Então, a gente vai colocar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2 e raiz em tudo, só que a raiz de tudo aqui só em cima, viu, gente? Só que a raiz de 1 não é 1, então não coloca, vai ficar raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Beleza. Mas a tangente não é o seno sobre o cosseno? Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3, porque vai ficar 1 sobre a raiz de 3, é só racionalizar. Aí fica raiz de 3 sobre 3. Aqui dá 1, porque são o mesmo valor. E aqui fica só a raiz de 3, que é só cancelar o 2 com 2. Decorado? Decorado. Agora eu trouxe uma questãozinha pra gente treinar e testar se aprendemos realmente. A partir de um ponto, observa-se o topo de um prédio sobre um ângulo de 30 graus. Caminhando 24 metros em direção ao prédio, formamos um ângulo de 60 graus. Desprezando a altura do observador, calcule em metros a altura do prédio. Vamos desenhar primeiro. Vocês vejam aí. Aqui seria o nosso prédio, a altura do prédio. Aqui formamos um ângulo de 30 graus e aqui um ângulo de 60. E aqui é um ângulo reto, correto? Quando estávamos aqui, olhando para o prédio, formamos um ângulo de 30 graus, então temos um triângulo retângulo. Andamos 24 metros, então daqui para cá é 24. Aqui a gente vai chamar de X e aqui de Y. Vamos lá aqui. A gente tem que a tangente de 60 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, como a gente já aprendeu. Então, é Y sobre X. Mas quanto é que é a tangente de 60? Vamos para a tabelazinha que a gente fez. É raiz de 3. Então, a gente tem o quê? Raiz de 3 é igual a Y sobre X. Fazendo o meio pelos extremos, aqui é como se tivesse 1, a gente tem que Y é igual a raiz de 3 vezes X. Vamos guardar isso no coração por enquanto. Agora, olhando para cá, pro de 30, a gente tem o quê? Que a tangente de 30 graus é igual a quem? Cateto oposto. Y sobre cateto adjacente. Mas quem é o cateto adjacente? É X mais 24. Mas qual é o valor da raiz de 30, da tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir aqui. Então, a gente tem que raiz de 3 sobre 3 é igual a Y sobre X mais 24. Fazer do meio pelos extremos, vamos ter 3Y igual a raiz de 3 vezes X mais 24 vezes a raiz de 3. Passando esse 3 dividindo, a gente tem que Y vai ser igual a raiz de 3 vezes X mais 24 vezes a raiz de 3 sobre 3. Olha, a gente tem Y igual a Y aqui, no correto? Basta igualar. Vamos igualar. Tomara que o espaço dê. A gente tem raiz de 3x igual a raiz de 3x mais 24 vezes a raiz de 3x sobre
3. Esse 3 vai passar multiplicando, então a gente vai ter 3 raiz de 3x igual a raiz de 3x mais 24 raiz de 3x. A gente pode cancelar a raiz de 3x em tudo, que está multiplicando todos. Então, a gente tem o quê? 3x igual a x mais 24. A gente vai passar subtraindo, então a gente vai ficar com 2x igual a 24, x igual a 12. Correto? Voltando aqui, a gente tem que... Ele quer saber a altura do prédio. A gente quer saber y, né? A gente descobriu quem é x. Voltando para cá, a gente vai descobrir quem é y. Y é igual a quanto? Y vai ser igual a raiz de 3 vezes x. Mas quem é x? Não é 12? Então, y é igual a 12 raiz de 3. E essa é a altura do nosso prédio. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada por assistir até o final. Não esqueça de nos seguir no Instagram. Se tiver alguma questão, algum assunto que você queira ver, nos mande por lá. E tchau, tchau.